Por muito tempo, a história nos ensinou uma versão simplificada do passado humano. Imaginávamos civilizações antigas como entidades isoladas, cada uma desenvolvendo-se em seu próprio vale, alheia aos vizinhos, com suas próprias invenções e recursos, raramente se aventurando além de suas fronteiras. Essa imagem quase romântica, de comunidades autossuficientes e herméticas, dominou o imaginário coletivo. A ideia de um mundo pré-moderno fragmentado por vastas distâncias e a ausência de tecnologia parecia inquestionável. Acreditávamos que a verdadeira globalização era um fenômeno recente, nascido das grandes navegações ou mais tarde da era digital. Mas e se essa visão fosse não apenas incompleta, mas fundamentalmente equivocada? E se nossos ancestrais, há milhares de anos, já estivessem construindo as rotas que moldariam a primeira economia global, muito antes de sequer sonharmos com navios a vapor ou internet? A verdade, surpreendentemente, começou a emergir de um lugar inesperado: as tumbas suntuosas da Mesopotâmia. Arqueólogos, ao escavarem os ricos túmulos de reis e rainhas sumérios, desenterraram artefatos de beleza ímpar, adornados com uma pedra de azul intenso e profundo, quase celestial, o lápis lazuli. A presença dessa gema preciosa em joias e amuletos era um testemunho da riqueza e do poder daqueles que a possuíam. No entanto, havia um detalhe que desafiava a narrativa do isolamento. O lápis lazuli não era nativo da Mesopotâmia. Sua única fonte conhecida, as lendárias minas de Sari e Sang, ficava a milhares de quilômetros de distância, nas montanhas áridas do que hoje é o Afeganistão. Como então essa pedra singular havia chegado aos berços da civilização? A descoberta do lápis lazuli em Ur não era apenas um achado arqueológico. Era uma pista, uma prova irrefutável e cintilante de que o isolamento pré-histórico era, em grande parte, um mito. Aqueles povos antigos, longe de serem ilhas isoladas, estavam interconectados por uma vasta e complexa rede de comércio que se estendia por continentes. Essa revelação forçou uma reavaliação radical de quem éramos e de como nos organizávamos. Nossos ancestrais não eram meros caçadores-coletores ou agricultores de subsistência. Eles eram, em sua essência, empreendedores audaciosos, viajantes incansáveis e negociadores astutos. A necessidade de bens escassos como a obsidiana, vital para ferramentas cortantes em regiões sem sílex, ou o estanho, um metal raro e essencial para a produção do bronze, forçou as civilizações a olhar muito além de suas fronteiras imediatas. Eles não podiam se dar ao luxo de serem autossuficientes em tudo. A sobrevivência e o progresso dependiam de uma rede de trocas e interações que desafiava as distâncias e os perigos. O caminho para conectar as fontes de matéria-prima aos centros de produção era repleto de desafios. O transporte era rudimentar, as rotas perigosas e a comunicação lenta. Cada viagem era uma expedição que demandava coragem, planejamento e uma dose de sorte. No entanto, a recompensa era imensa. A cadeia de suprimentos do bronze, por exemplo, tornou-se um dos primeiros sistemas de interdependência global. Regiões ricas em cobre, mas sem estanho, precisavam se conectar com outras que possuíam o metal raro, muitas vezes a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Esse sistema complexo forçou uma colaboração sem precedentes, desmentindo a noção de autossuficiência tribal e revelando as primeiras sementes de uma economia verdadeiramente global. A busca por recursos moldou o mundo antigo de maneiras que apenas agora estamos apenas começando a compreender plenamente. As veias desse primeiro mercado global pulsavam através de rotas terrestres perigosas, que se estendiam como teias intrincadas, ligando os artesãos avançados do Vale do Indo às elites urbanas da Mesopotâmia. Essas rotas não eram meros caminhos, eram artérias vitais por onde fluíam não apenas mercadorias, mas também ideias, inovações e, acima de tudo, a promessa de prosperidade. A força motriz por trás de todo esse empreendimento colossal era a escassez. Civilizações emergentes, com suas cidades em expansão e suas necessidades crescentes, não podiam se dar ao luxo de serem autossuficientes.
A falta de um recurso vital, seja obsidiana para ferramentas, estanho para armas e implementos, ou lápis-lazuli para adornos que sinalizavam status e poder, impulsionava a inovação e a necessidade de um comércio organizado. A dependência de recursos externos não era uma fraqueza, mas um catalisador que forçou essas sociedades a olhar para além de seus próprios horizontes, a criar sistemas de troca que, por sua vez, gerariam riqueza e complexidade social. Nesse cenário de interconexão crescente, surgia um novo tipo de herói: o mercador. Longe dos guerreiros que conquistavam terras pela força, ou dos sacerdotes que detinham o poder espiritual, o mercador era um aventureiro de um tipo diferente. Ele trocava a força bruta pela astúcia, a negociação pela batalha e o conhecimento de rotas e mercados pela perícia militar. Sua riqueza não vinha do saque, mas da habilidade de conectar a oferta e a demanda, de mover bens valiosos de onde eram abundantes para onde eram escassos. Essa nova classe social, com sua mentalidade voltada para o lucro e para a logística, era o motor invisível que impulsionava a economia antiga. Mas como se estabelecia o comércio de longa distância em um mundo sem leis universais, onde a confiança era uma mercadoria ainda mais rara que o ouro? A resposta estava na invenção da confiança. Mercadores precisavam de sistemas para garantir que os bens seriam entregues e que o pagamento seria honrado, mesmo quando as partes estavam separadas por semanas ou meses de viagem. Surgiram as primeiras formas de crédito e de contratos verbais, selados por juramentos e pela reputação. A confiança, antes restrita a laços tribais ou familiares, teve que ser expandida e codificada, superando as barreiras culturais e geográficas. A honra de um mercador, sua palavra, valia mais do que qualquer caravana. Com o tempo, os bens de luxo, que antes eram meros símbolos de status, começaram a evoluir para unidades padronizadas de valor econômico. O ouro, a prata, o bronze e, em algumas regiões, até mesmo conchas ou grãos, tornaram-se moedas de troca aceitas, facilitando transações complexas e permitindo a acumulação de capital. Essa evolução transformou a natureza do comércio, tornando-o mais eficiente e mais escalável. No entanto, os desafios da logística antiga eram imensos. Mover grandes carregamentos de prata, especiarias exóticas, cerâmicas finas ou até mesmo animais por desertos escaldantes, montanhas geladas e rios caudalosos era uma tarefa monumental. Cada jornada era uma odisseia, exigindo uma organização meticulosa, conhecimento profundo do terreno e uma resiliência quase sobre-humana. Camelôs, burros e até mesmo barcos rudimentares eram os veículos dessa primeira grande rede de transporte global. Mas, para além dos desafios geográficos, havia a constante ameaça. Bandidos espreitavam nas passagens estreitas. Tribos rivais podiam exigir pedágios exorbitantes ou simplesmente saquear as caravanas. E desastres naturais como inundações repentinas ou tempestades de areia podiam varrer tudo para longe. Cada jornada era uma aposta de vida ou morte, uma aventura arriscada em que o sucesso significava a riqueza e o fracasso, a ruína ou a morte. O sucesso dessas rotas comerciais determinava a prosperidade ou o colapso de impérios inteiros. As cidades que se tornavam nós importantes nessas redes, como Ur ou Mohenjo-Daro, floresciam, acumulando riquezas e conhecimento. Aquelas que falhavam em se conectar, ou cujas rotas eram interrompidas, definhavam. A interdependência já era uma realidade inegável, e o destino das civilizações estava intrinsecamente ligado à força e à segurança de suas veias comerciais. A interrupção de uma única rota, a queda de um entreposto comercial vital, poderia desencadear ondas de choque econômicas que reverberariam por milhares de quilômetros, afetando a vida de milhões. Além do comércio de bens materiais, o fluxo incessante de mercadorias entre civilizações distantes agiu como um poderoso vetor para a disseminação de ideias. Idiomas, crenças religiosas e estilos artísticos não permaneceram confinados às suas regiões de origem. Eles viajavam nas caravanas,
Eram trocados nos mercados e se enraiam em terras estrangeiras. O sânscrito se misturava com o persa. Deuses sumérios encontravam seus equivalentes nos panteões egípcios, e motivos artísticos do Vale do Indo adornavam cerâmicas mesopotâmicas. Essa fusão cultural não era um acidente, mas um subproduto inevitável de uma economia global nascente. O intercâmbio não se limitava ao intangível. Técnicas arquitetônicas inovadoras, métodos agrícolas aprimorados e conceitos matemáticos avançados também cruzavam fronteiras, acelerando o progresso de civilizações distantes. A construção de zigurates na Mesopotâmia, por exemplo, pode ter influenciado a engenharia de pirâmides em outras regiões, e a invenção da roda, embora de origem local, rapidamente se espalhou, revolucionando o transporte e a agricultura em todo o mundo conhecido. As primeiras megacidades, centros de poder e população, prosperavam não apenas pela riqueza acumulada, mas pela capacidade de absorver e adaptar o conhecimento e as inovações trazidas por suas conexões comerciais. Contudo, essa interconexão global, embora benéfica, carregava consigo uma fragilidade inerente. As mesmas rotas que transportavam riquezas podiam também ser canais para desastres. Secas regionais em uma parte do mundo podiam causar escassez de grãos, levando a aumentos de preços e fome em terras distantes, criando os primeiros choques econômicos sistêmicos. Conflitos distantes que interrompiam o fluxo de matérias-primas essenciais podiam paralisar indústrias inteiras, causando desemprego e instabilidade social em impérios aparentemente intocados pela guerra. A interdependência significava que nenhum império era verdadeiramente autossuficiente. O destino de um estava ligado ao de muitos outros. A revelação final e mais impactante é que o isolamento nunca foi uma opção para a sobrevivência e o progresso humano. Desde os primeiros assentamentos, a busca por recursos, a necessidade de troca e o desejo inato de conexão empurraram a humanidade para além de suas fronteiras imediatas. A ideia de civilizações antigas vivendo em completa autarquia é uma traição à complexa tapeçaria de interações que definiram sua existência. O mito do isolamento é desmascarado pela evidência inegável de uma rede global de comércio e cultura que existia há milênios. O eco do passado ressoa poderosamente no presente. As redes sem fronteiras, que conectam o mundo de hoje, com sua infraestrutura global digital e física, não são um fenômeno inteiramente novo. Elas são o clímax de uma jornada iniciada por comerciantes nômades há milênios, que com suas caravanas e embarcações rudimentares, estabeleceram os primeiros alicerces de um sistema global. A internet, os voos transcontinentais e as cadeias de suprimentos globais são apenas a versão modernizada de um impulso humano ancestral. O desejo de conectar, trocar e prosperar através da interdependência. A redenção da história reside na compreensão de que o mundo globalizado não é uma invenção moderna, mas sim o ápice de uma evolução contínua. As sementes do capitalismo moderno, com seus princípios de oferta e demanda, acumulação de capital e redes de comércio complexas, foram plantadas muito antes do que se imaginava, nas areias do deserto e nas águas dos rios antigos. A interdependência, muitas vezes vista como uma vulnerabilidade, é, na verdade, a força motriz por trás da evolução humana e econômica. Ela impulsionou a inovação, fomentou a troca cultural e pavimentou o caminho para o mundo complexo e interconectado que habitamos hoje. Assim, a história nos revela que a conectividade não é uma escolha recente, mas uma condição intrínseca à nossa trajetória. As rotas comerciais antigas não eram apenas caminhos para bens, eram as veias do primeiro corpo econômico global, e seu legado é a própria essência da nossa existência interligada.